Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer pelas constantes visitas ao nosso canal, o canal do pastor Irineu Messias, e de coração quero agradecer a todos vocês e também aos que recentemente se inscreveram no nosso canal, e os que estão me acompanhando também lá no Facebook e aqui no YouTube. Aqueles que recebem as mensagens pelo WhatsApp. Se você também quer receber pelo WhatsApp, você manda o seu número, o seu zap para o meu e-mail, que eu vou colocar aqui embaixo na legenda. Você pode mandar para o meu e-mail, se você desejar também receber pelo WhatsApp, que nós mandaremos. Mas é importante que você ative o sininho, para que você possa, a cada vídeo que eu estou gravando, você receberá em primeira mão. E eu peço também encarecidamente a vocês que vocês não deixem de dar o like, porque o like é importante. Eu vejo que muitas pessoas têm assistido, o número tem crescido para a glória de Deus, de pessoas que têm assistido os nossos vídeos, mas são poucas as pessoas que estão dando like. Cerca de 10% das pessoas é que estão dando like nas mensagens. Então é importante que vocês deem o like, para que o YouTube entendam que vocês gostaram daquele conteúdo, e o algoritmo do YouTube vai, quando vê o número de likes aumentando, vai automaticamente oferecer esse conteúdo para outras pessoas que, como eu e você, precisamos de ouvir a palavra de Deus. No momento que estamos vivendo, nós precisamos de fé, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas de coração, quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando aqui no canal do pastor Irineu Messias. Portanto, nesse momento com Deus, eu quero convidar vocês para mais uma reflexão aqui na palavra do Senhor Jesus, e eu convido vocês para lermos lá em Tiago, no capítulo 1 de Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 12, apenas esse versículo para a nossa reflexão neste momento. Eu peço a vocês que orem por mim, Igreja de Cristo, para que me seja dada a palavra ao abrir da minha boca. Foi esta mensagem que Paulo pediu aos irmãos quando eu ministrar a palavra de Deus. E Paulo tinha consciência do que ele iria falar, não era dele, mas era do Senhor. E da mesma forma eu também tenho essa consciência. E peço a vocês, igreja, que orem por mim, para que o Espírito de Deus, Deus nosso Pai, em nome de Jesus, pelo seu Espírito, também conceda-me a palavra, para que eu possa ministrar para vocês, para que vocês realmente possam ser tocados, alguns transformados, regenerados, e outros que possam realmente mover-se, compungir seu coração para mudar de vida e mudar de ideia e ser uma pessoa serva do Senhor Jesus. E aqueles que o são precisam amadurecer, crescer, se fortalecer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Quero mandar a paz do Senhor Jesus para meus irmãos da Ebenezer, o pastor Benildo, nosso pastor presidente, aos ministros, evangelistas, os pastores, aos presbíteros, diáconos, auxiliares, aos cooperadores, às irmãs dirigentes do círculo de oração, enfim, a todos os irmãos que estão cooperando nessa obra maravilhosa. Mas não só da Ebenezer, mas de todas as denominações evangélicas que estão também servindo a Deus. Também aos outros irmãos cristãos de outras vertentes do cristianismo, que estão sempre acompanhando-me aqui no canal, e aqueles que não são cristãos, que estão também nos acompanhando. Deus abençoe ricamente a vocês. Meu desejo é que todos vocês sempre abram o coração para a bendita palavra de Deus. Eu quero chamar vocês, atenção, pegue sua Bíblia, e capítulo 1, verso 12 da epístola de Tiago, que diz assim o versículo: Feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então está aqui o nosso irmão Tiago, ele dando um ensinamento para a igreja a quem ele estava se dirigindo. É uma epístola universal, uma epístola pastoral, onde há aqui um ensinamento para as pessoas que servem a Jesus,
uma palavra de orientação, mas também uma palavra de consolo para aquelas pessoas que estão passando por provações, passando por tribulações. Paulo, o nosso querido irmão Tiago, ele está dando aqui, por que não dizer, falando aqui numa bem-aventurança. Podemos dizer que feliz é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que suporta a provação com perseverança. E eu já pergunto para você, meu querido irmão em Cristo, meu querido irmão, como é que você está encarando a sua provação? E por provação nós podemos entender as aflições da vida, as angústias, as adversidades, as situações adversas que você tem passado ou está passando na sua vida. Essa situação adversa que pode se apresentar sob as mais variadas formas, como, por exemplo, um momento de doença, um momento de desemprego, um momento de aperreio da sua família, com seus filhos, com a sua parentela, mas também e principalmente por esse momento tão difícil que nós estamos passando, que é esse momento de pandemia, esse momento em que o coronavírus está assustando a vida de todas as pessoas no mundo inteiro. As nações foram abaladas, as pessoas estão sendo, de certa forma, podendo dizer, provadas por Deus, porque se isso está acontecendo, saiba de uma coisa, meu amigo, Deus permitiu que isso acontecesse. E como é que nós estamos encarando essa provação tão grande que Deus está submetendo crentes e não crentes, cristãos e não cristãos? E para você que crê em Deus, para você que confia em Deus, como é que você está passando por esta grande provação? Não só por esta, como eu falei, da enfermidade, mas também do que gerou por conta dessa pandemia. Gerou desemprego, gerou uma série de doenças, não necessariamente do Covid, mas o isolamento social foi necessário, gerou também uma série de ansiedades, de depressões e etc. Mas tudo isso permitido por Deus. E por que Deus permitiu? Deus permitiu porque nós, os homens, no mundo todo, estamos na contramão. Os nossos procederes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a maioria absoluta deles estão na contramão da palavra de Deus. Nós estamos rompendo com muita facilidade, sem dor na consciência, os princípios morais, éticos e espirituais da palavra de Deus. Então, portanto, Deus permite que nós sejamos provados. Não para nos vermos tristes, mas para nós fazermos uma reflexão e voltarmos para o Senhor nosso Deus. A prova, muitas vezes, ou na maioria absoluta das vezes, é exatamente para isso, para nos melhorar, para nos aproximar de Deus, para nós, pela fé, podermos enxergar que Deus está nos dando uma lição, tal qual o filho que, por exemplo, recebe, hoje menos, mas no passado, e eu me lembro que eu não levei tantas, mas algumas vezes levava surra de minha avó, que foi criado em sua maior parte com minha avó, e eu às vezes apanhava, mas ela dava porque era necessário, era para me corrigir. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e até na sua velhice não se desviará dele. Se hoje eu sou o homem que sou, o caráter que tenho, devo aos ensinamentos, mas também às repreensões e às poucas sovas ou surras que levei de minha avó. Ou seja, ela dava para o meu próprio benefício. E muitas vezes nós só aprendemos assim, uma certa dureza, porque Deus, melhor do que ninguém, conhece o ser humano. Então, portanto, o Tiago, nosso irmão Tiago, diz assim, feliz, bem-aventurado, porque Deus prova aquele que ama. Se Deus está permitindo que essas coisas aconteçam, é a prova, acredite você, meu amigo, do amor de Deus para com as pessoas. Porque Ele quer que as pessoas se aproximem dEle, para que possa salvá-los, curá-los dessa chaga terrível. Primeira, a maior delas, a mais perigosa, a mais letal de todas elas, é chamado vírus do pecado. Porque esse, além de causar estragos na nossa vida física, material,
porque nos distancia de Deus, faz-nos ter comportamentos reprováveis, ainda provoca uma coisa pior, se partirmos para a eternidade sem consertar os nossos passos com Deus. Nos levará e pode nos levar para a morte eterna. E depois da morte, segue-se o juízo. Como diz a palavra do Senhor em Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado uma só vez, vindo depois disso o juízo. E por isso que Tiago diz aqui que bem-aventurado ou feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, com paciência, sem se desesperar, porque há muitas pessoas que durante essa pandemia se desesperaram. No início logo da pandemia, o ano passado, pregamos aqui uma mensagem em que um ministro da Alemanha ficou tão desesperado que deu cabo da própria vida, porque teria chegado a pandemia na sua cidade e matado muitas pessoas. E ele ficou desesperado e, por não ter fé em Deus, ele deu cabo da própria vida. Então não se desespere, meu amigo. A pandemia veio, mas saiba que o nosso Deus, Todo-Poderoso, o Deus da vida, é maior do que toda e qualquer pandemia, que alguns cientistas até dizem que não é nem pandemia, é sindemia, porque os resultados que estão causando é pior do que uma pandemia. Não só resultados só do ponto de vista da saúde, mas também das condições socioeconômicas do povo, daí o nome sindemia. Então, portanto, todo o povo da terra, inclusive nós que somos servos de Jesus, estamos sendo provados por essa sindemia chamada coronavírus. Mas o que é que nós devemos fazer? Nos desesperar? Desesperar não vai dar resultado. Agora devemos, claro, sermos sensatos, cuidadosos em nos proteger, usar a nossa máscara, o nosso álcool gel e obedecer, claro, às autoridades sanitárias que estão nos orientando para o nosso próprio bem. E a Bíblia diz que nós, como cristãos, devemos obedecer às autoridades. E eles estão querendo o nosso bem. Graças a Deus que veio a vacina e que nós possamos, como cristãos, dar o bom exemplo. Não nos somar aquelas pessoas que estão, inclusive, fazendo movimento contra a vacina. A vacina é para salvar vidas. Não faz sentido você e eu, servo de Deus, estarmos contra algo que vai salvar a vida das pessoas. Principalmente aquelas pessoas que estão no grupo de riscos, idosos, aquelas pessoas que têm comorbidade, que são mais facilmente contamináveis. Não faz sentido ter uma posição tão insensata como essa. Então, portanto, mas se você não quiser, você não é obrigado, mas você não pode estar fazendo propaganda contra algo que vai salvar a vida das pessoas. Então, portanto, o mundo todo está sendo provado. E você, quero reiterar, repetir, como está encarando esta prova? Com perseverança, com desespero, com fé em Deus? De que forma? Aqui, nosso irmão Tiago diz, bem-aventurado, ou feliz, em outra tradução diz, feliz é o homem que suporta a provação, a tribulação, com perseverança. Não é de qualquer forma. Porque muitas pessoas passam pela prova, mas passam murmurando, porque Deus levou o povo ali pelo deserto, mas tem algumas pessoas que não suportaram aquela provação com perseverança. Muitos queriam voltar para o Egito. Muitos se levantaram em motim contra Moisés, a quem Deus tinha levantado. E outros começaram a adorar outros deuses. De que forma você está encarando esta provação do qual todos nós estamos sendo submetidos? O texto sagrado aqui está dizendo que o melhor caminho para isso é você suportar essa provação com perseverança, ou seja, com confiança em Deus, sem se desesperar. Tomar os cuidados, mas não precisa o desespero, porque o desespero não vai adiantar. Seu desespero não vai imunizar você. Seu desespero não vai impedir que você e eu e nós sejamos infectados. Não vai. Agora, claro, isso não quer dizer, como uns estão me levando para o extremo, que também não querem usar máscara, não querem... Também está errado. Nós temos que usar a máscara, mas também não podemos nos desesperar e ficar pensando que vai pegar, porque se tiver que pegar, pegaremos com máscara ou sem máscara. Mas isso não dá o direito de nós agirmos de forma insensata. Mas, quero reiterar, de que forma você está encarando isso? Com perseverança ou desesperado? A palavra de Deus está dizendo a você que você tem que suportar essa provação com perseverança,
com confiança em Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É claro que nós somos seres humanos, nós temos as nossas fragilidades. Quando nós vemos um parente nosso morrer dessa doença, e muitos crentes têm perdido os parentes, claro que isso dá um certo abalo em nós, porque somos feitos de barro, somos iguais às outras pessoas. No entanto, a palavra de Deus nos orienta a que nós temos que ter uma atitude diferente se nós servimos a Deus, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 8, o verso 9 de Romanos, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Se temos o Espírito de Deus habitando em nós, o nosso proceder, a nossa forma de passar nessa prova tem que ser muito diferente de alguém que confia em Deus, que tem fé em Deus e que está com perseverança passando nessa prova. E digo, a prova não só do Covid, dessa questão da infecção, mas a prova que gerou, essa situação que gerou outros problemas sociais e econômicos, como por exemplo a perda do trabalho, o afastamento das pessoas, da família. Como é que você está passando por isso? Praguejando, murmurando, dizendo coisas? Não, você tem que passar com perseverança, com confiança em Deus. Como diz aqui, bem-aventurado o que suporta a provação com perseverança. Por quê? O que é que vai acontecer se a pessoa passar por essa provação com perseverança? Depois de aprovado, Deus quer, ou seja, o apóstolo aqui nos fala na perspectiva de que a pessoa que está sendo provada seja aprovada, porque esse de fato é o desejo de Deus. Ele nos prova, mas quer nos ver aprovado. Pastor, é verdade? Com certeza digo isso, amparado na palavra de Deus. Capítulo 8, verso 26 de Romanos, quando diz ali que o Espírito de Deus ajuda nas nossas fraquezas. E quando é que essas fraquezas aparecem? É exatamente um momento como esse de provação, em que eu e você somos tentados a não ter perseverança. Mas aí o Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus habita na minha e na sua vida. Se não habita, hoje você tem a oportunidade de dizer: Jesus, entra na minha vida. Lembra daquela música? Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. Glória a Deus. Aqui no Carna vamos colocar essa música do cantor Regis Danese, que fez tanto sucesso e que é muito maravilhosa. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Que Jesus entrando na sua casa, que é o seu coração, aí você vai ter condições de passar por essa prova, por essa provação, com perseverança e com confiança e com muita fé em Deus. Vai sentir dores? Claro que vai. Moisés se aperreou. Moisés ficou aperreado com o povo apertando ele, queria carne, queria água, mas ele, na maioria absoluta das vezes, apenas uma vez ele falou, mas na maioria absoluta das vezes ele foi firme e foi clamar a Deus. E Deus deu solução àquela situação que ele estava passando. Então, o Deus de Moisés é o nosso Deus. E aqui, o apóstolo Tiago diz: aprovação com perseverança, porque depois de aprovada, é o que Deus espera de nós, que sejamos aprovados, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, se você ama Deus, você vai, com perseverança, suportar essa aprovação. Você vai passar por essa aprovação e não vai passar murmurando, praguejando ou se afastando da presença de Deus. Mas muito pelo contrário, é nesse momento que você precisa se aproximar mais de Deus, para que você seja por Ele aprovado, e é o desejo dele, e você receber a coroa da vida que Deus tem preparado. Para qualquer um? Não, o texto aqui é claríssimo. Não é para qualquer um. É para os que o amam, para aqueles que amam a Deus. E isso aqui revela para nós, se ele diz para aquele que o ama, porque o texto aqui nos dá a entender que tem pessoas que não amam a Deus. E você e eu sabemos muito bem que há pessoas que não amam a Deus. Aqueles que matam o seu próximo, aqueles que oprimem o seu próximo, aqueles que fazem todo tipo de coisas ruins com o seu próximo, não pode amar a Deus. Porque quem ama a Deus não deseja o mal para o seu próximo. Não quer matar o seu próximo, não trata mal o seu próximo. Então, portanto, para que possa ter uma atitude
que está aqui aconselhada pela palavra, você precisa amar a Deus. Isso pode, isso tem condições de amar a Deus se você tiver o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é quem nos leva a amar a Deus, como disse Jesus, que o Espírito de Deus, como diz a palavra de Deus, que o Espírito de Deus, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos tem dado. Então, portanto, aqui está a receita para você amar a Deus, ser aprovado nesta aprovação e receber o que Deus tem de melhor para você. Porque há muitas pessoas, há muitos seres espirituais que querem roubar esta coroa que Deus está preparada para você. Como disse Jesus, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, meu direto amigo, passe pela prova com paciência, com perseverança, mas você precisa amar a Deus para ter forças em Deus para passar por essa provação. Assim que Deus abençoe a todos vocês, permaneçam no canal, se inscrevam, dê o like, compartilhe as mensagens e ajude que essa mensagem chegue a outras pessoas que neste momento de provação precisam do consolo de Deus e do apoio e das consolações do Espírito Santo de Deus. Deus assim abençoe a todos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.